Agora vamos falar sobre conhecendo os dados que você vai apresentar. Lembrando que quando eu falo dados aqui, pode ser tanto a questão da informação em si, como gráficos, números, análises estatísticas, tudo que tiver na apresentação, ok? É claro que o foco maior acaba sendo, nesse parte, análise de dados em si. Porque no restante da apresentação eu vou falar também sobre a escrita, o que você tem que colocar ou não, coisas desse tipo. Bom, gente, para apresentar dados, gente, outra coisa óbvia, você precisa entendê-los completamente. Eu vou repetir. Completamente. Se você se arriscar colocar um dado que você não conhece, você lembra da lei de Murphy? Pois é, ela vai acontecer naquele momento. Alguém vai perguntar justamente aquele item que você não sabe. Então, se você é o apresentador, você tem que saber tudo que está nesse slide. Cada vírgula tem que ser feita de uma forma que esteja linkada com o seu conhecimento e que esteja associado com o que você quer lá na frente de propósito. Ok? Gente, não existe de você colocar um gráfico e depois ficar olhando para a tela na frente de todo mundo e você ficar tentando, você mesmo ficar tentando entender o que você colocou lá. Isso demonstra uma total falta de preparação e total falta de importância ao negócio. Essa mensagem que você faz, tá certo? Então, o que, é que nós temos aqui mais? As premissas de cada análise foram atendidas? Então, aqui é especificamente por dados, tá? O que, que acontece? Quando você coloca um gráfico, quando eu falo premissa, gente, é tudo que vem antes de aparecer o número, certo? Por exemplo, você sabe quando foi coletado esses dados? Em que condições ele foi coletado? Por quem foi coletado? Talvez você não tenha todas essas respostas, e está tudo bem, certo? Mas eu só quero aqui despertar em você o interesse. Será que se você fez uma análise estatística, você considerou as premissas para fazer aquela análise? Quem sabe estatística aqui sabe muito bem que se a premissa não seguir, eu não posso fazer nada com essas análises. E premissa não se aplica só para análise complexa, não. Por exemplo, você faz um gráfico de porcentagem. Gráfico simples de porcentagem. Você coloca 3 itens, aí depois você fala 66% dos valores melhoraram. Algo desse tipo. Gente, porcentagem não tem o menor sentido você usar para 3 dados. Entendeu? Como você está sem querer, querendo, mascarando que você tem apenas 3 dados, porcentagem se aplica para maiores volumes. Para você ter uma ideia de porcentagem, o que é, o que não é. Certo? Então, gente, premissa tem que ser seguida. Você tem que entender a história dos dados, como também a parte técnica, se você fez tudo certinho para poder gerar essa análise gráfica ou estatística. As análises gráficas têm coerência com a realidade? Por exemplo, vamos pensar numa situação aqui. Pronto, vamos continuar na ideia de vendas, tá? Eu vou tentar seguir esse caminho aqui ao longo do curso. Imagina que você faz uma análise e percebe que as vendas caíram 15%. Tá? Legal. Só que o que acontece? Conversando com os colegas no trabalho, durante vários dias naquele mês, você viu o time inteiro falando bem que as vendas estavam indo bem. E você escutando aqui, escutando ali, vendo o chefe falar, outro gerente falar. Aí você analisa os dados, chega a essa conclusão que as vendas caíram 15%. Você tem duas opções aqui. Você pode se sentir assim o máximo, caramba, eu descobri a coisa que ninguém descobriu, cara. Eu vou lá apresentar para todo mundo. E vai.
Ou você pode parar assim e vai dizer, cara, tem alguma coisa errada aqui. A galera tá dizendo que tá bem, mas os números não mentem. Não mentem. Gente, o número, se for mal usado, mente e muito. Se ele não estiver seguindo as premissas, os números podem dar errado. Se você usar a ferramenta errada, ele pode dar outra informação. Se você coletou errado os dados, o resultado é errado. Não existe isso que número não mente, gente. Dentro de uma série de premissas que você pode dizer que o número não mente. Mas você não sabe das premissas no detalhe. Então, gente, cuidado com essa questão de você querer impressionar e achar que descobriu alguma coisa. Eu vou te dar uma dica. Se uma pessoa pensa aquilo e você, através de uma análise bem feita, com premissas bem estruturadas, chega em outra conclusão, tudo bem. É uma opinião baseada em dados, em algo que você sabe o que está fazendo, né? Contra uma opinião de uma pessoa. Agora, se várias pessoas têm a mesma opinião, tome cuidado. É muito provável que a sua análise está errada. Tá, gente? É uma questão de crença popular já, entendeu? Quando envolve muitas pessoas, há uma grande tendência de não estar errado, mas eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? O que acontece? Tem muita manipulação em massa também. Então pode ser também que todo aquele grupo seja contaminado pela mesma influência. Então não é o fato de estar todo mundo ali acreditando que você está errado, entendeu? Que a sua análise provavelmente esteja errada. Mas num ambiente empresarial, certo? Numa situação que a gente está falando de um indicador técnico que é super valorizado, numa situação que está todo mundo com essa mesma percepção e opinião, até os seus gerentes, nesse contexto, você tem que tomar cuidado. Tá? Eu acho que eu melhorei um pouquinho, porque realmente tem muita opinião em grupos que não tem nada a ver. Ok? E aí, o que você faz com isso? Procura conhecer. Procura conversar com as pessoas. Cuidado para não apresentar uma coisa, gente, que não tem nada a ver. Eu falo isso em outros treinamentos, tá? Cuidado para não confundir correlação com causalidade. As análises estatísticas foram validadas, ou seja, além de você ter uma premissa para fazer as análises estatísticas, além de você usar a ferramenta estatística certa, além de você saber analisar essa análise estatística, você validou a análise? Gente, toda análise estatística precisa de validação. Ou você acha que é só cuspir um número ali e tá tudo bem? Esse é um dos motivos que tanta gente tem medo da estatística. Porque ela fica achando que se ela não tiver muito conhecimento, ou então o conhecimento mínimo necessário, ela não consegue fazer isso tudo. Gente, hoje em dia, com o software que a gente tem, é muito fácil você trabalhar com estatística. Ok? Então, gente, tem que estar validado. Imagina um técnico lá na reunião fazer essa perguntinha para você. Aí você olha assim para ele e pensa, eu vou dizer sim ou não? Eu não posso dizer talvez. Se eu dizer não, minha análise vai por água abaixo. Eu vou dizer sim. E se eu dizer sim, disser sim, e ele me perguntar, cadê a validação? Como é que valida? Aí volta ao ponto original. Você conhece os dados que você está apresentando? Você conhece as ferramentas? As análises? Ok? Então, gente, cuidado com esse tipo de mico, tá bom? Você entende o significado, né? Porque tem gráficos, gente, inclusive gráficos sem ter nada a ver de estatística, são complexos. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de entender um gráfico de radar. Mostra para alguém a primeira vez, se ela não se confunde. Tem outras pessoas que têm dificuldade em gráfico 3D, gráfico de profundidade. E aí? Então, você, antes de mais nada, tem que saber tudo que está lá. Então, você precisa entender exatamente o que está ali. Porque as perguntas vão vir. E você vai passar para quem a resposta? Existem situações que você pode delegar para alguém? Existe.
Eu vou até explicar um pouco mais isso em outro slide. Combinado? Então, entenda as análises, entenda os gráficos, interprete-os bem. Só apresente o que você conhece, meu amigo, minha amiga. É só isso. Onde é que eu quero chegar aqui? Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Isso aconteceu comigo, inclusive, em várias situações. E todas elas, não vou dizer que foi uma catástrofe, mas foi ruim. Eu vou dar um exemplo agora que me lembrou agora, tá? Eu peguei o material de treinamento, isso faz muito tempo. Hoje eu não faço mais isso em hipótese nenhuma. Eu peguei o material de treinamento que a área corporativa tinha me dado, peguei, não entendi muita coisa, não tive tempo também de me preparar. Assim, eu entendi o assunto, porque fazia parte da minha rotina, mas a apresentação não ter sido feito eu, ter sido feito por mim, desculpa. Simplesmente, meu amigo, na hora da apresentação, eu comecei a me enrolar todo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito transparente. Você vê que aqui as coisas fluem. Eu não fico pensando muito no que eu estou falando. Eu sou muito natural. E eu começava a ver algumas coisas lá que depois eu parava para pensar e ver, cara, isso não tem tanto sentido assim. Só que eu estava naquele momento na frente de todo mundo. Então não era um momento de eu questionar. Houve falha minha? Com certeza. Com certeza mesmo, tá? Eu não estou terceirizando a falha aqui, não. Mas o que ficou muito claro para mim no final disso foi o seguinte: eu preciso fazer o meu próprio material. Se alguém fizer por você, não funciona, gente. Outro exemplo que eu tive, eu fui convidado para fazer um treinamento. O cara mandou material pronto e disse, você não pode mexer. Ah, tá. Sabe o que eu disse? Não, obrigado. Não, obrigado. Gente, o material tem que ser a sua cara. Vocês têm que ser um só. Então, depois que eu já passei alguns vexames, algumas situações como essa que eu comentei, não existe isso, gente. Você tem que fazer seu material. A não ser que seja um material corporativo genérico. Aí tem uma situação, entendeu? Um material que é padrão, que apresenta para todos os diretores. E aí eles já estão acostumados com aquilo. Aí você pega aquilo e ali não tem muita interpretação. Ali é muito preto no branco. Mas esse é o único caso que eu lembro, tá? São apresentações corporativas envolvendo diretoria que tem um padrão para todo mundo. Isso é muito raro. Isso eu só presenciei na indústria automotiva, gente, com diretores. Então, assim, não é realidade sua, nem minha, nem da maioria. Eu acredito. Não sei. Não posso ter certeza. Mas, não esqueça essa mensagem. Só apresente o que você conhece. Nem mais, nem menos. Muito obrigado.